Boa noite a todos. Espiritismo e Ecologia é também título de um livro que já está na sua terceira edição, publicado pelo escritor, jornalista, espírita André Briguet. E nesse livro ele fala exatamente sobre a profunda relação que existe entre a ciência espírita e a ciência da ecologia. Para nós começarmos a mostrar esta correlação, vamos mostrar algumas situações que vislumbram essa assertiva de André Briguet. Por exemplo, no ano de 1848, Charles Darwin trouxe a teoria da evolução das espécies. E a partir daí, ele provocou uma grande profusão de relacionamentos ideológicos para que todos os pensadores da época, na sua maioria positivistas, influenciados por Augusto Comte, começassem a cogitar uma projeção de ciências renovadas para um momento extremamente importante do nosso planeta, que é conhecido historicamente como a Era Moderna. Em 1857, Allan Kardec apresenta ao mundo o Livro dos Espíritos. Allan Kardec, já sob uma forte influência de Charles Darwin, pergunta aos espíritos sobre a evolução, para saber qual a opinião das entidades venerandas a respeito daquela teoria apresentada por Charles Darwin. E o que se vê é que muito mais do que simplesmente confirmar que existe um processo de evolução das espécies biologicamente observadas em nosso mundo, como o processo de evolução faz parte do criacionismo de Deus. E estabeleceu-se assim uma polêmica enxuta sobre dois ramos do conhecimento humano que se dividem. Os cientistas dizem que o mundo é evolucionista, que a matéria se fez a si mesma e a matéria se explica por si só. Os criacionistas são os religiosos que historicamente dizem que tudo vem de Deus. Quando Charles Darwin apresenta a teoria da evolução das espécies, ele provoca um choque na comunidade religiosa, que logo se contrapõe, dizendo que não pode existir um processo evolucionista, porque tudo é criação divina. Diante dessa polêmica, como coube a Allan Kardec fazer justamente uma análise detalhada de todos os pontos polêmicos condizentes com aquilo que a inteligência humana havia percebido sobre o próprio mundo, eis que essa questão foi colocada. E o que houve, na verdade, foi uma grande ampliação. E também uma identificação de que não há necessidade de que a religião e que a ciência se desencontrem, porque, segundo a análise teológica de Allan Kardec, as duas grandes alavancas que impulsionam a humanidade ao progresso são a ciência e a religião. Elas precisam estar de mãos dadas. E que, quanto mais a religião e a ciência se desentenderem, isso implica no retardamento da evolução da espécie humana. E aí a doutrina espírita vem exatamente nesse momento dizer que Deus criou tudo, mas a metodologia divina é o processo da evolução. No livro A Gênese de Allan Kardec, ele chega a colocar que existe uma identificação plena de todos os astros, todos os cometas, todos os sistemas planetários. Eles estão profundamente interligados. Portanto, fazemos parte de uma unidade, uma grandiosa unidade. Olha o que fez o Espiritismo, corroborando com aquela apresentação inicial de Charles Darwin. E aí, em 1866, Haeckel
apresenta também um princípio dessa forma de ciência nova. Essa ciência que surge com Kardec, com Darwin e agora com Hegel, que propõe uma palavra para a gente perceber a integração que existe no universo. E provavelmente Hegel, influenciado por Darwin, com certeza absoluta, e pela doutrina espírita de 1857, com o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, Hegel então propõe. Ele vai no grego e busca a palavra eikos e a palavra logia. Junta as duas e forma a palavra ecologia. Eikos, literalmente, do grego, quer dizer casa. E o que Hegel propõe é que a gente faça um estudo da nossa casa. Mas quem é a nossa casa? Para Hegel, é o planeta inteiro. Em 1937, o biólogo austríaco Ludwig von, ele propõe um sistema global que deve ser estudado, falando exatamente da biodiversidade, da integração que existe nas funções de tudo aquilo que se encontra em a natureza, mostrando que um efeito leva ao outro, mostrando justamente essa unidade. E agora, a partir do final do século XX, início do século XXI, não se fala em outra coisa a não ser nos estudos da biodiversidade, no estudo ambiental, mostrando que nós precisamos conhecer melhor a nossa casa e precisamos estudá-la cuidadosamente para preservá-la. E agora, depois de 150 e poucos anos que fomos chamados a atenção, esse assunto virou o assunto de cada dia. Cuidar da nossa casa. Nós ouvimos agora uma música do Padre Zezinho, é isso mesmo, Antônio? E que ele nos chama a atenção, como nós ouvimos, como prece inicial musicada, que se o homem morrer, se a terra morrer, todos nós morreremos. Nós dependemos intrinsecamente, completamente, uns dos outros para sobrevivermos. Por mais que queiramos ser diferentes e distantes, saibamos de uma coisa com toda certeza: se fôssemos uma peça única e ninguém mais existisse, essa peça única jamais sobreviveria. Nós só estamos de pé porque nós comungamos, transmutamos, permutamos uns com os outros. Mais recentemente, os estudos do DNA, no avanço da engenharia genética, como já previu o Espírito André Luiz através do médium Chico Xavier, desde o meado do século passado, que o avanço da engenharia genética iria nos mostrar mais ainda a integração que existe entre todas as coisas. E o estudo do DNA do ser humano, por exemplo, que tem cerca de 300 mil genes, nos mostra que entre nós e os ratos, para sermos mais simples e objetivos, não há nenhuma diferença. Apenas que os ratos têm apenas 300 mil genes a menos. Em relação a nós e os vermes, e quando nós estudamos as apostilas do estudo sistematizado, que vão buscar no livro A Gênese o começo do planeta e mostra que tudo começa nos vermes. Os vermes detectados no seu DNA têm o mesmo DNA do ser humano, com a diferença de que possuem apenas 10 mil genes a menos. Mas todos os restantes são os mesmos que nós possuímos. Se nós vamos para um campo mais tranquilo, mais simples do conhecimento mediano, do ensino fundamental, nós vamos verificar o fenômeno da fotossíntese e nós vamos perceber uma correlação direta que existe entre nós e as plantas. Se as plantas precisam do gás carbônico, somos nós, seres humanos, principalmente, que lhes oferecemos. E se nós, seres humanos e demais seres vivos,
precisamos do oxigênio, são as plantas que nos fornecem. É uma permuta permanente, constante. É uma profunda integração. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, ali as entidades veteranas falam que do átomo ao arcanjo, este é o processo de evolução. O ser mais perfeito que se possa pensar. O que nós conhecemos, por exemplo, Jesus. Ele um dia foi átomo. Foi um princípio inteligente. Simples, ignorante. E ele atravessou todos os reinos da natureza. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal, até conquistar a condição de espírito puro. E em seu DNA constam as mesmas coisas. Se nós formos fazer qualquer exame laboratorial, colhermos uma amostra de sangue, nós vamos perceber que o nosso sangue contém puramente minerais. Nós somos minerais. Simplesmente somos minerais. É uma correlação tão profunda que não poderíamos pensar de outra forma, de que estamos profundamente interligados uns com os outros. E por isso algumas pessoas costumam pensar, mas tem coisas que acontecem que parecem não ter explicação. Mas tudo tem explicação. Nós estamos tão profundamente interligados uns aos outros, tão interligados universalmente e individualmente, que não existe nada que alguém faça que não traga repercussão para os outros, e se houve repercussão para os outros, deverá ser devolvida por uma questão de justiça, de equanimidade universal. Vejam que cientistas e ciências novas nos falam exatamente isso. Como estamos profundamente interligados, como precisamos uns dos outros, como nós somos inteiramente dependentes. E vocês sabem qual é a nossa maior dependência? Nós dependemos, sobretudo, de uma energia que começou tudo, que mantém tudo e que é o fim de tudo. Nós somos dependentes do amor. Profundamente dependentes do amor. Esse é o DNA divino que está em todas as coisas. Nós todos somos semelhantes. Se nós somos semelhantes do ponto de vista do DNA aos vermes, aos ratos, isso significa que nós, minerais, vegetais, animais, seres espirituais, somos todos uma grandiosa unidade. E talvez o tempo que levamos para perceber isso é exatamente o tempo que temos para sofrermos por não entendermos isso. A partir do momento que a gente percebe que é assim, cessam as dúvidas, cessam as dissensões, e o processo de respeitabilidade é completo. E nós vamos perceber o quanto que nós precisamos uns dos outros, porque o amor que eu preciso conquistar está primeiramente em Deus. Em segundo lugar está em mim, está em nós. Em terceiro lugar está no mundo. E esta tríade que fez com que Jesus universalizasse de vez o processo do ecossistema da interdependência está resumida naquela frase: amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É isso. Se nós chegarmos num lago de águas serenas, sem ventos para provocar ondulações, se nós pegarmos uma pedra, um pedrisco qualquer, e jogarmos no lago, esse simples gesto vai fazer com que aquele impacto provoque uma onda que vai circular não só na superfície do lago, mas em todas as suas profundezas.
Nós somos co-criadores a essa altura. Nós, almas humanas, ou espíritos imortais, como queiramos, não produziremos nada que não tenha repercussão. Nós vivemos num grande lago. O amor que está imerso no universo é um grande lago das energias divinas, dos fluidos que mantêm as multiformas apresentadas nas vidas em suas variedades. Cada pensamento, cada piscar de olhos, cada intenção é um pedrisco que vai ondular por todo o universo. E Deus, imediatamente, mais do que online, até de forma antecipada, sentirá a repercussão imediata. Quando se percebe isso, o ser não vai querer outra ocupação, a não ser aquela de fazer aos outros felizes. Em vez de lançarmos pedriscos nocivos, que vão repercutir no universo e vão retornar, vamos querer lançar pétalas de compreensão, de amor, de tolerância, porque saberemos que o mesmo processo, que é infalível e imutável, vai contar em nosso favor, vai retornar como bênção, como alegria. E assim, o Espírito Sanson, um dos membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec, depois da sua desencarnação, ele manda uma mensagem na composição de O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o terceiro livro lançado para compor a doutrina espírita, e ele encerra uma mensagem dizendo: o dia que nós compreendermos a grande unidade que existe entre nós e Deus e todos os seres, nós não vamos querer outra ocupação, a não ser aquela de fazermos aos outros felizes. Nós vamos pensar milhões de vezes antes de pronunciarmos uma palavra, antes de cometermos uma atitude, sem termos a certeza absoluta de que a ação conjunta, conjugada, integrada, pensamento, palavra, atitude, de fato, não vai trazer prejuízo a ninguém. É essa a dimensão do processo da ecologia. Atualmente, nós estamos com problemas graves. Cantareira, em São Paulo, que foi considerada na época um reservatório que poderia jamais considerar, cogitar a possibilidade de falta d'água para os cometimentos triviais daquela grande cidade, a maior metrópole da América do Sul. Mas o desmatamento na Amazônia, que continua absurdo a cada ano, fez com que camadas de ar e a locomoção desses ares que provocavam a chuva que desabaria nos mananciais, que em seguida encheriam Cantareira em São Paulo. A partir desse desmatamento, sem esse fenômeno, a água nunca mais chegará lá, entre aspas. A não ser com o passar dos anos, com a retomada do processo ambiental, que tudo volte a ser como era antes. Porque a Amazônia é considerada o pulmão do mundo, mas ela não é só o pulmão do mundo. As águas, as chuvas, os ventos, tudo depende do posicionamento daquela floresta. Não é à toa que ela foi colocada de uma forma a dificultar sobremodo o acesso, mas o ser humano, em sua ganância, em sua megalomania, chega a um ponto tal e parece que desafia o próprio Deus e a própria natureza.
E temos a impressão de que Deus perdeu a batalha. E as suas criaturas conseguiram ser tão piores que mesmo a grande bondade de Deus não foi suficiente para conter essa maldade. Mas existe o processo da reencarnação. O que o Espiritismo tem a pensar em relação à preservação da natureza é algo que diz respeito à reflexão que o autor do livro mencionado nos fala. É que o espírita precisaria estar mais engajado no processo de preservação da natureza. Não deveríamos estar aceitando passivamente como estamos aceitando. Talvez, considere o autor, como o Espiritismo nos fala do mundo espiritual, da pátria-mãe, o mundo causal, das colônias que deverão nos receber após a desencarnação, após o desenlace, o afrouxamento dos laços que nos prendem à matéria, a gente pensa assim, olha, esse problema de planeta mal cuidado não é meu. Eu vou morrer. Eu tenho apenas que fazer a minha reforma íntima. Eu tenho apenas que cuidar de me melhorar como ser humano, o que é correto. Então, o que se passa com a devastação planetária não me diz respeito, porque o importante é o mundo espiritual. Talvez isso é a reflexão colocada do ponto de vista crítico pelo autor, nos influenciem. O espírita fica assim, olha, eu vou lavar minhas mãos com esse problema ambiental. Chico Xavier, quando o termo ecologia ganhou força a partir da década de 1930, com Ludwig von, colocando já esse estudo sobre os sistemas, essa integração, mostrando que se uma coisa acontecer na Amazônia, vai repercutir no resto do planeta e vice-versa. Onde quer que você esteja, se você estragou algo da natureza, aquilo não vai ficar localizado no ponto onde aconteceu o drama. Aquilo vai repercutir todas as pessoas. E aí ele foi perguntado para falar sobre o que seria ecologicamente correto. E ele disse assim, com aquela simplicidade que lhe era peculiar: eu preferia que não falássemos em ecologia, e sim em amor à natureza. Porque quando Deus pede que nós nos amemos uns aos outros, que amemos a Ele acima de todas as coisas, Ele não excluiu as pedras, não excluiu as plantas, nem os animais. Porém, há 800 anos, um dos espíritos mais brilhantes que, segundo os bastidores da doutrina espírita, é a reencarnação de João Evangelista, o único apóstolo que ficou ali frente a frente à cruz junto com Maria. Francisco de Assis, há 800 anos, ele falava assim: e vinha as lágrimas quando ele olhava a lua. Vocês viram a lua hoje, gente? Irmã Lua. Quando ele falava da Irmã Lua, todo mundo achava que ele era louco, mas não era. Ele entendia que nós estamos profundamente interligados. As marés que variam em nossos mares, maré alta, maré baixa, elas são um influxo direto do magnetismo da Lua sobre as águas dos mares. E ele olhava para o sol, chamado Irmão Sol. Irmão Vento. Abraçava os lobos, abraçava todos os animais. E foi a primeira pessoa que se tem notícia no grande período negro da história humana, na Idade Média, em seu nascedouro, que teve a coragem de abraçar leprosos. E depois
com a investigação do cientista Hansen, recebeu o nome de Malcolm Hansen. A história de Francisco nos mostra que uma aldeia estava sendo devastada por um lobo feroz e voraz, que começou a comer as ovelhas e depois começou a ameaçar a vida de crianças e pessoas adultas daquela aldeia. E foi um período em que Francisco de Assis estava peregrinando, passando por ali. E ele soube dessa grande tragédia provocada por um lobo feroz. E provavelmente influenciou os historiadores a contarem a história do lobo mau. Quando soube da história, Francisco de Assis resolveu ficar alguns dias naquela aldeia. Ele se retirou à noite ao local onde provavelmente o lobo poderia se encontrar, conforme as indicações das pessoas que rastrearam os passos do lobo. E quando o lobo apareceu, Francisco de Assis conversou com ele. E era seu costume conversar com todos os elementos da natureza. Isso nos causa uma vergonha tão grande. Hoje mesmo viemos de uma audiência agora no Ministério Público sobre uma questão de uma idosa que está sendo maltratada. E ao final da audiência nós constatamos, disse a doutora e as pessoas representadas e representantes ali dos órgãos da sociedade, eu disse, gente, isso tudo é falta de diálogo. Se nós tivéssemos conversado melhor, essa reunião não precisaria ter acontecido. E lembro que Francisco de Assis conversava com os animais, com todos os elementos da natureza. E aí ele conversou com o lobo e disse, meu irmão lobo, por que você está fazendo isso com aquelas pessoas? Elas são tão boas. Elas precisam daqueles animais para sobreviver. Elas estão apavoradas. Eu posso te dar um abraço, meu irmão lobo? E tem uma coisa, eu já percebi que houve uma devastação e provavelmente você não está encontrando mais o seu alimento natural. Eu te prometo que todas as noites não vai te faltar alimento. Você não vai precisar ir lá para matar a sua fome. Eles se tornaram tão amigos que o lobo passou a ser o animal de estimação de Francisco de Assis. Onde quer que ele andasse, lá estava o seu lobo, sempre bem respeitado e alimentado, extremamente fácil. Mas, se a gente não respeita todo esse processo dessa integralidade, dessa universalidade, dessa unidade grandiosa, nós viraremos lobos vorazes. Nós vamos ficar nos destruindo uns aos outros, sem a menor necessidade. Que Jesus nos abençoe e que a gente perceba o quanto que nós dependemos uns dos outros. Chega de arrogância, de orgulho, de egoísmo. São as chagas que nos destroem e nos mantêm distantes. E quanto mais distantes estivermos uns dos outros, familiares, amigos, todos que convivemos, maior será a nossa infelicidade, maior será a nossa desdita. Não deixemos de lado as diferenças e respeitemos cada um como cada um é. Apliquemos a convenção de justiça de Paulo de Tarso. Nem tudo me é lícito, ou melhor, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se cada um escolheu o caminho que escolheu, é porque Deus permitiu. Quem quer matar, quem quer preservar, é a lei de liberdade. A ninguém cabe a toca de juiz para condenar quem quer que seja. Não nos convém. É um direito nosso. Vamos viver conforme a nossa convicção.
conforme a nossa crença, até que essa convicção e essa crença evoluam com o tempo, porque nós todos vamos evoluir, vamos crescer. Nós saímos da animalidade, já estagiamos nas pedras, filtramos no mundo vegetal, adquirimos o DNA genético do mundo animal, e o mineral, a planta e o animal estão em nós, biologicamente. A diferença agora é usarmos a fé raciocinada, proposta pela doutrina espírita, onde cada um entenderá que a evolução espiritual é inevitável, não tem como barrar o progresso, não tem como nadar contra a correnteza da evolução, mas lembrando sempre que cada um é o construtor da sua própria história. E cada um tem a sua própria casa para cuidar, além da casa planetária, da casa universal. E à medida que a dimensão se avança, existem grupos de espíritos especializados para cuidar de cada setor. Mas existe um setor que só cabe a nós, a nossa casa íntima, o nosso coração, a nossa casa mental. Ninguém pode penetrar, nem Jesus violaria, nem violará, nem Deus. Ele nos concede o direito de sermos livres e inteiramente responsáveis por aquilo que fazemos de nós mesmos. Então vamos cuidar mais da nossa casa. É o que os Espíritos pedem. Analisemos melhor os nossos pensamentos. As nossas palavras devem ser mais cuidadosas. E assim, vamos aos poucos fazendo uma higienização mental, uma higienização emocional. E não vai demorar muito. Pode ser que o mundo inteiro continue poluído, mas é certo de que pelo menos na nossa casa que nós mudamos, o mundo será diferente. Por isso que nós vamos concluir esse nosso encontro trazendo de volta uma canção que é conhecida da MPB do nosso país, que fala que devemos cuidar do chão da nossa casa, do planeta, da nossa casa física de alvenaria, da nossa casa de palha, da nossa casa de pau a pique, das nossas edificações como um todo, mas que principalmente cuidemos da nossa casa íntima, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E que Deus nos ajude, nos abençoe, para que tenhamos força e compreensão e possamos, à semelhança de Francisco de Assis, perceber que todos nós somos um só. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.